Raul Gustavo Ferreira. Boa tarde. Em primeiro lugar, pedido de desculpas, porque eu vou falar em espanhol. Então, tentarei fazer de forma pausada. Então, me permiti, através dos organizadores, enviar primeiro o texto da apresentação, que pode ser seguido por cada um de vocês. Agradeço aos senhores ministros, o Tribunal Militar, especialmente a amiga e colega Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, e devo interpretar este convite do Tribunal Militar, principalmente como uma reincidência o motivo de que o ano passado também me convidaram para Fortaleza. Também estou muito feliz por falar nesta ocasião para colegas, promotores públicos, colegas também do Peru, do Chile, da Colômbia, colegas também do meu próprio país, e principalmente em um âmbito fantástico, um dos melhores auditórios que eu conheço da América do Sul, francamente iluminado, e principalmente, eu quero dizer, afirmar a simbologia deste local. O professor insiste constantemente com a ideia da simbologia no direito constitucional, principalmente as bandeiras. Então, as canções pátrias e a bandeira. Os organizadores tiveram a segurança e a delicadeza de colocar as bandeiras de cada um dos países e dos participantes e ainda honrar o primeiro ato no mesmo momento que começou com a canção Pátria do Brasil, o hino nacional. Consequentemente, pareceu, segundo esse professor, que está basicamente reunido a principal tese que é apresentado para o direito constitucional. Preparei uma palestra especial que tem o título Discurso sobre o Direito Constitucional, Cores Primárias, e desejo fazer declarações preliminares para apresentar concretamente o objetivo sobre o qual eu vou trabalhar. É exatamente possível que algumas das referências do meu próprio discurso sirvam para a explicação ou a compreensão do sistema jurídico do Brasil, da Colômbia, do Peru. Contudo, as letras que estão escritas neste próprio discurso foram escritas dentro da República da Argentina. Consequentemente, a onda de expansão, em princípio, deverá ser entendido que termina na mesma fronteira da Argentina. Contudo, durante essa apresentação, farei alguma referência em particular ao Brasil e também, talvez, alguma referência em particular à Colômbia. O objetivo dessa dissertação é, principalmente, descritivo e garantir uma questão de vocabulário. Porque, na nossa disciplina, o direito, mas concretamente o direito constitucional, talvez se confunda constantemente com o mesmo apelido, o objeto do estudo, o estudo e o objeto. Isso ainda se complica porque aparecem pretensões subjetivas em forma de prestações ou de faculdades que também recebem o nome de direito constitucional. E, consequentemente, alguém não sabe exatamente quando se faz a referência ao direito constitucional objetivo, ao direito constitucional no sentido objetivo, ou ao direito constitucional em sentido do próprio saber constitucional. Quando eu estava escrevendo este discurso, que leva o título, este substantivo, pensei principalmente, e voltei a ler os trabalhos de outras pessoas, Descartes, Rousseau, por exemplo. Cada um tinha seu próprio discurso. O iluminismo, o racionalismo,
que, de alguma forma, dá lugar para que nós estejamos sentados aqui. Todos que estamos aqui sentados participamos de muita ilusão, uma ilusão compartilhada. A vida, francamente, é indeterminada. A natureza, ou Deus, ou quem a substitua, assim, a vida deve ser completamente indeterminada. Contudo, os constitucionalistas, nós trabalhamos dia e noite intensamente para tratar que, por meio de determinadas normas, consigamos que o mundo deva ser de determinada forma. Assim, distinguimos um mundo constitucionalmente possível de um mundo constitucionalmente impossível. E dividimos dentro de geometrias abstratas que somente construímos a partir de frações que são as frações geométricas, claro, e que quando queremos aplicar, a rigor não servem completamente, por completo. Os argentinos e brasileiros temos que comemorar. Este é um ano de comemorações. Vamos comemorar o 25º aniversário da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. A primeira vez em toda a história do Brasil que durante 25 anos, homens e mulheres conduzem a sua vida através de determinadas normas estipuladas em primeira mão, evidentemente do juízo que merece a legitimidade ou não do poder constitucional e originário. Os argentinos também vamos comemorar. Nós também vamos comemorar 30 anos de democracia constitucional, com variações, interrupções, com desvios. Mas argentinos e brasileiros, concretamente, temos muitas comemorações. E vejam como é curioso. Na Argentina, no 5 de outubro, o dia da sanção da Constituição, de vocês, os brasileiros, é o dia do caminho. Parece que a Constituição Federal de 1988 abre um caminho muito importante em toda a América do Sul. Então, a Constituição do Brasil dizia que para que todos nós possamos sentir na nossa fibra mais íntima que realmente esta coisa chamada direito constitucional no sentido que eu vou propor tem uma entidade, tem uma identidade. Então, escolhi esse título de uma forma casual, porque tentei dar um forte significado pedagógico. Quando somos crianças e nos ensinam aos 2 ou 3 anos que existem determinadas cores primárias e cores primárias que nós chamamos dessa forma que não vem da composição de outras. E assim repetimos várias cores primárias que quando nós somos maiores percebemos que há diferença. Mas primeiro eu vou apresentar a mesma teoria que aprendemos quando somos crianças e essa compreensão do direito constitucional como organização, como pretensão e como devemos saber isso. E cores primárias no mesmo sentido anunciado também pelo Iluminismo, por Newton, através de pesquisas descobri, porque eu não sabia, que Newton esteve encerrado durante 4 anos porque houve uma peste e não podia sair da sua casa. E parece que foi nesse momento de tanto ficar fechado que descobriu as suas investigações, suas pesquisas sobre a luz, que depois, muitos anos depois, elas foram conhecidas em uma carta que está mencionada no próprio trabalho que eu quero compartilhar com Beth e com todos vocês. O que Newton dizia, e eu acredito que em 1662 ou 78, sobre essas cores primárias. Então, a partir desta rápida introdução, vou trabalhar apropriadamente sobre cada um dos critérios desta compreensão. Os habitantes do mundo se dividem em 2. Os que estão organizados constitucionalmente e os que estão desorganizados. Aqueles que estão desorganizados não somente se diz que ficam fora do mundo, mas que mesmo assim precisam ajuda, porque hoje, 21 de maio de 2013, é necessário ter uma Constituição, um instrumento por escrito para levantar a mão e dizer: eu quero sentar
Eu quero ver um exemplo. Eu me baseio em vários exemplos de nacionalistas e de iluministas, e não tenho problema em confessar isso. Eu utilizo o exemplo de vários. O direito é a raiz de uma árvore. A raiz dessa árvore é o direito constitucional. E o resto dos ramos, cada um dos ramos do direito. No primeiro sentido das cores primárias, o direito constitucional é entendido como organização em uma comunidade e conferir reconhecimento aos direitos das pessoas. Então, é uma atividade muito simples. É só recorrer à Constituição Federal da República da Argentina, que tem 130 normas permanentes e 17 transitórias. Bastaria também recorrer à Constituição do Brasil? Do Brasil, que é muito mais extensa, que tem muito mais normas permanentes, que tem mais normas transitórias também, e que tem mais emendas constitucionais. E o mesmo acontece com a Colômbia, que é muito mais extensa que a da Argentina e também tem mais emendas. Então, o amigo do Ministério Público, se tivesse que recorrer à Constituição da Argentina, abriria, então, e diria que esse artigo dispõe de tal coisa. A pergunta é, o direito constitucional está inteirado exclusivamente disso ou há outras situações que devem ser contempladas nesse caso? Há algumas teorias que, como todas as teorias no mundo do direito, podem circular e nem sempre têm fundamento porque circulam igualmente como o vento, que dizem que o direito constitucional é um direito prático e que o direito constitucional é um contrato a prazo fixo, é algo como um depósito bancário ou muito parecido. E que, a rigor, como o depósito bancário, a pessoa não tem que estar fixada no que foi depositado, mas sim no que há no banco. Eu vou esclarecer mais ainda isso. Para essa tendência que circula, você diria o seguinte: imaginemos um jogo de futebol. Segundo esse exemplo, o direito constitucional não seriam as normas da FIFA, mas sim as normas que o árbitro do futebol vai apresentando em cada momento. Consequentemente, se um árbitro diz em um momento que um jogador pode tomar a bola com a mão e jogar ao arco com as mãos, o árbitro está configurando esse direito. Essa tese é conhecida habitualmente como direito constitucional. É o que os juízes dizem que é. Eu venho dizer que não pode esse tipo de tese, porque, ao meu juízo, o direito constitucional não é o que somente os juízes dizem que é. O direito constitucional é o que todos nós dizemos ou não é nada. O direito constitucional é uma carta, é um barco que todos nós vamos apresentando durante um itinerário. Se durante esse itinerário descobrimos que não podemos seguir nadando, então, efetivamente, algo pode não funcionar. O que seria, então, o sentido objetivo do direito constitucional? Bom, é todo esse percurso normativo generoso da Constituição Federal da República Argentina, mas nem Colômbia, nem o Peru, nem o Brasil tem uma questão que foi introduzida na Argentina em 1994, sobre a qual foi conversada hoje e ontem também, que é a narrativa ao direito internacional dos direitos humanos. A Constituição Federal da Argentina tem, para que o auditório mais ou menos imagine, umas 12.500 palavras, mas há um artigo da Constituição, o artigo 75, inciso 22, que diz que 11 instrumentos de direito internacional dos direitos humanos, nas condições da sua vigência, gozam de hierarquia constitucional.
Quando a pessoa revisa esses 11 instrumentos aos quais atualmente estão sendo somados outros 2, o que acontece é que há aproximadamente umas 750 normas a mais. E a pergunta então é, essas normas do direito internacional, dos direitos humanos, são direito constitucional na Argentina ou não são direito constitucional? A minha resposta é, o direito constitucional da Argentina, eu proponho chamá-lo Sistema da Constituição Federal. E esse sistema da Constituição Federal se integra pelas normas do poder constituinte originário e formador, mas as normas do direito internacional e os direitos humanos. Na Argentina, existem normas de raiz e hierarquia constitucional, as que levam o poder constituinte originário, e há normas que são somente que gozam de hierarquia constitucional. Parece que com isso se acabam os problemas no sentido objetivo, mas renascem outra vez a teoria, essa que está presente nas aulas da minha universidade. Os erros da Corte. A Corte Suprema Federal da Argentina, 15 de outubro deste ano, vai completar 150 anos. É o tribunal mais antigo da América do Sul. Eu acredito que nessa atividade, por chamá-la de alguma forma, que ainda chamá-la de um instrumento muito importante, a coleção total da sentença da Corte se insinua que pode ser um número de mais ou menos 10 milhões de sentenças. Não se sabe com certeza quantas sentenças ditou a Corte em 150 anos. Essa tese do contrato a prazo fixo bancário diz que todas as sentenças ditadas pela Corte Suprema de Justiça da Nação fazem parte do direito constitucional. E eu acredito que uma coisa é criar o objeto e outra coisa é interpretar. Se a Constituição Federal da Argentina, do Brasil, do Peru, da Colômbia e do Chile dissera que os juízes criam o direito constitucional, nós teríamos que estar de acordo que os juízes têm poder constituinte. E para isso, as constituições não sejam modificadas e não se consiga uma norma constitucional que os juízes têm poder constituinte, terão que limitar, modestamente, eu acredito, a uma atividade constituída semelhante ao que fazem os presidentes ou legisladores das nossas repúblicas ou o nosso Ministério Público. Contudo, essa tese insiste e diz, bom, se não são esses 10 milhões de sentenças, a maioria das sentenças, claro, isso traz um grande problema realmente. Porque se a maioria das sentenças faz parte do direito constitucional da Argentina, digo, eu me atrevo, eu não falo nem da jurisprudência vinculante. Quando a pessoa tem que explicar a um auditório, o direito constitucional da Argentina está aqui compreendido, mas, além disso, temos 550 mil sentenças que você deveria estudar para conhecer o direito constitucional. Isso é francamente irracional. E o primeiro mandato do direito constitucional é o racionalismo. Determinar as condutas dos homens para que possam organizar a convivência, a existência pacífica. Reduzo, então, esta possibilidade e digo que, efetivamente, há algumas circunstâncias excepcionais, contadas com os dedos das duas mãos, nos quais a Corte Argentina, que é a que eu vou opinar, não teve ainda a felicidade, mas eu tenho programado estudar esse assunto na jurisprudência do STF, cria efetivamente o direito constitucional. E aconteceu na Argentina? Sim. Sim, pela negativa e pela positiva. A Corte Argentina, durante 150 anos, em algumas ocasiões, eliminou o direito constitucional. E em outras situações, criou concretamente o direito constitucional. Para ilustração para todos vocês, eu me permito ilustrar 2 momentos dentro dos 10 milhões que para mim são os mais importantes. Interpreto com segurança e modéstia que a leitura desses 2 momentos soluciona a compreensão dos 150 anos de atividade da Corte Suprema Federal da Argentina. Então, número 1.
restrição do direito constitucional. Concretamente, renúncia ao direito constitucional. E produz um golpe militar, o segundo golpe militar na Argentina. O primeiro golpe militar foi no século XIX, em circunstâncias em que a Argentina se desenvolvia no marco de uma república. No século XX, já em uma república democrática, está presente o segundo golpe de Estado na história da Argentina, mas o primeiro contra um governo eleito pela cidadania. Este governo, deposto em setembro de 1930, colocado em prisão, quem era o líder? A Corte Suprema de Justiça tem frente a si um delicadíssimo problema. Ou reconhece ao governo da revolução ou desconhece. Não havia uma terceira possibilidade. Em 10 de setembro de 1930, a Corte Argentina pronunciou a maior resolução de todo o direito argentino, na qual reconheceu ao governo da Revolução triunfante. Se que temos que procurar um momento importante na desorganização traumática que persegue a todos os argentinos, faz muitos e muitos anos, e como seres humanos precisamos sempre estar colocando datas de nascimento, de desenvolvimento. Em 10 de setembro de 1930, é uma enorme data, uma grande data para descobrir um momento mais importante, a origem da organização da Argentina, quando a Corte Suprema, então, se rende aos poderes militares. Há outro momento que também foi apresentado, mas não por restrição e não por inclusão. Na exposição anterior foi feita alusão a diferentes circunstâncias que atravessava o julgamento de crimes de lesa humanidade na América do Sul e, concreto diretamente, há um momento na história argentina que se chama Simón, de 2005, ditado pela Corte, que tem duas qualidades eminentemente traumáticas. A primeira é que tem 400 páginas e a segunda é que cada juiz emitiu seu voto com o seu próprio fundamento. Mas na parte mais importante está a mensagem mais clara que eu, pelo menos em 35 anos, que me dedico a isso, escutei por parte de um poder constituído. Senhoras e senhores, acabou a impunidade, a partir de agora vamos julgar a todos. Todos que cometeram um crime de lesa humanidade serão julgados. Essa é a mensagem. Não tenho tempo nesse momento. Há um projeto sendo desenvolvido para que façamos um encontro específico no Rio, provavelmente com o caso Simón e as implicações que traz, porque Simón tem problemas com o princípio da legalidade em matéria penal. Então, isso, do ponto de vista moral, funciona muito bem. Todo mundo que cometeu um delito, o crime de lesa humanidade será julgado. Agora, o princípio de legalidade ficou assim, então? O direito constitucional, no sentido objetivo da Argentina, então, está presente pelas normas da raiz constitucional, pelas normas da hierarquia constitucional e por determinados e excepcionais momentos ditados pela Corte Suprema da Justiça, sempre que isso possa seguir, estar presente na universalidade, na abstração, na regularidade e também a comunidade. Talvez vou dizer alguma coisa que vai surpreender a todos vocês. Mas, para todos que conheçam a desorganização clássica da Argentina, na Argentina não são obrigatórios esses momentos. Então, o que acontece? Eles podem ser não seguidos por outro juiz somente pela condição que expresse outros argumentos. A jurisprudência da Corte não é vinculante, ela não é obrigatória, não é um capital que deve ser seguido. Então, assim, eu não
me meto em problemas alheios. Não se pode imaginar na Argentina a ideia da súmula vinculante. Hoje, para nós, temos muitos problemas. Mas com as súmulas, nós avançamos. Lembrem-se que, na Argentina, somente existe o controle difuso de constitucionalidade e digo, felizmente, não existe o controle concentrado de constitucionalidade. Cada dia, quanto mais eu vejo funcionários atuando nisso, não digo Brasil, me preocupa que exista um legislador constituinte em uma sessão permanente, como, por exemplo, existe na Colômbia, onde, para conhecer o que é direito constitucional, devemos estudar principalmente o que diz a Corte Constitucional, muito mais além que existam contradições, independente do que diga a Constituição. Mas como eu não me meto em problemas alheios, em problemas colombianos, porque nós temos já suficiente. Algo muito importante. Reservo, então, exclusivamente o termo de direito constitucional para referir-me ao direito constitucional em sentido objetivo. Normas mais do direito institucional que dos direitos humanos, mas o acórdão da Corte no sentido que proporciona. Existe também, para cada uma das pessoas da Argentina, no Brasil, no Chile e no Peru, eles podem caminhar pelas ruas, expressar as suas ideias, de dispor da propriedade. Semana passada eu fiquei sabendo, e eu não sabia, não tenho problemas de conhecer ao público, mas o que vocês fazem no domínio do ponto de vista constitucional entre em quem pode comprar uma propriedade e quem não tem tanta condição? O domínio, não existe nenhuma possibilidade de uso capião da Constituição para trabalhar, para participar. Então, alguns direitos que podem ser apresentados, chamados da mesma forma. Eu tenho direito constitucional para trabalhar, tenho direito a um ambiente sadio, e eu já tinha reservado essa palavra de direito constitucional para sentido objetivo. Então, eu proponho exclusivamente, quando eu me refiro aos direitos no sentido subjetivo, é dizer, principalmente para aqueles que estão sendo apresentados, chamar os direitos fundamentais, porque seria o fundamento da organização da comunidade. Esses direitos, no sentido subjetivo, na Argentina, apresentam uma peculiaridade que vocês perceberão que está intimamente vinculada com o que eu acabo de mencionar. Não vou fazer um exercício de comparação, porque nesse caso, na minha língua se diz comparações. Comparações interessantes. Contudo, hoje eu não sei qual Constituição tem mais direitos subjetivos. Se tem mais direitos subjetivos a Constituição brasileira do que a Constituição argentina. Por quê? Porque a Constituição argentina, como tem quase 750 normas, que é o Direito Internacional dos Direitos Humanos, está regulamentada praticamente tudo o que poderia a pessoa imaginar. O sistema de técnicas estritamente constitucionais, os constitucionalistas que nós vemos dentro de locais muito fechados e que geralmente não temos muito contato com essa realidade, preferimos colocar todos os mesmos direitos em uma mesma carta. E por esse motivo, eu acho muito mais simpático a enumeração de direitos que tem, por exemplo, a Constituição colombiana, a Constituição brasileira ou a Constituição argentina. E assim eu diria que eu quero comentar com algo muito importante. Eu sou professor na Faculdade de Direito, na modalidade intensiva dos cursos de doutorado. Betty também. E geralmente, em quase todos os cursos, eu faço um teste para que todos os estudantes sul-americanos que concorrem em número superior a 1.000 e inferior a 2.000 escolham qual é a Constituição que mais eles gostam da América do Sul.
Então, as perguntas são claridade, descrição dos direitos fundamentais, organização do poder, controle da constitucionalidade. E é incrível, e eu conto o resultado porque é um resultado de uma entrevista. Sempre sai primeiro a Colômbia. Escolhida ainda, principalmente por brasileiros e argentinos. Eu quero contar isso porque essa é uma curiosidade, que são todos aspirantes a doutorado e que ainda com as críticas que possam merecer a Constituição colombiana, tem essa diferença nas entrevistas que são feitas. Bom, a Argentina está praticamente regulamentado com tudo o que vocês possam imaginar, mas o que são os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são uma ponte. Os seres humanos têm várias ferramentas tiveram várias ferramentas durante sua existência. Descobrimos o fogo, inventamos a escrita, a balança, as máquinas, e uma das primeiras teorias, a primeira pessoa, não sei se teve na cabeça ou no momento de fazer, eu não sei. Deveria ir ao momento original e perguntar o que ele fez. Uma ponte é um lugar que nos permite ir de um lugar a outro. E para mim, os direitos fundamentais são pontes. Pontes entre quê? Entre uma definição de um estado de várias coisas, desejáveis ou não, porque, a rigor, os nossos legisladores constituintes muitas vezes se equivocam. Eu não sei por qual motivo. Há uma tendência na América do Sul e também na Europa em acreditar que o que flui da Constituição é o resultado de um ato de sabedoria infinita e ilimitada. Parece que as constituições são feitas por deuses. E se elas são feitas por deuses, deveriam ser interpretadas rapidamente, não em tribunais ou realizadas cotidianamente. Se acredita, além disso, que são resultados de algumas façanhas que nunca mais poderemos alcançar, porque a iluminação do poder constituinte nesse ano de 1853 ou de 1991, nunca mais vamos poder alcançar. Falso. Absolutamente falso. Tudo que nós temos aqui, temos direito a viver como tenhamos vontade. E assim significa estritamente reconhecer abertamente o direito que eu tenho ao lado, sem lesioná-lo. Isso significa viver como eu tenho a vontade. A regra da Constituição, de qualquer uma das Constituições, podem ser modificadas quando a pessoa queira. E vocês realmente fazem isso. Os brasileiros realmente fazem um grande exercício nisso. Nós, os argentinos, lamentavelmente, nunca podemos fazer isso. Na Argentina, nunca se reforma a Constituição. A Constituição é absolutamente pétrea. É como uma pedra. E também a Constituição, mais além, porque a Constituição dá muito poder ao presidente da nação e a presidente da nação tem muitos poderes, talvez no mundo. A Constituição Federal da Argentina, oficialismo e oposição não se tocam. Existem muitas coisas que são desejadas e uma situação objetiva que nós queremos concretizar. Fazemos uma ponte e essas pontes são os direitos fundamentais. Na Argentina, dentro da Constituição Federal, não dentro do direito internacional dos direitos humanos, na contribuição, eu me permiti descrever que são 7. Os direitos fundamentais, de raiz constitucional. E eu me atrevo, além disso, a apresentar no próprio trabalho que o principal direito que emerge da Constituição Federal da Argentina é o direito à liberdade, e o direito de igualdade é uma derivação do direito à liberdade. Sem liberdade não existe igualdade. Se estamos todos iguais, é possível que sejamos livres. Essa é a minha definição, por isso eu acredito que nos termos da Constituição Federal da Argentina, é uma Constituição liberal. A Constituição argentina é uma Constituição onde todos nós somos livremente iguais e socialmente desiguais. A Constituição Federal da Argentina não aspira à igualdade social porque não está definida na sua letra. E quem acredite que está definida na letra da Constituição está lendo outra Constituição ou tem uma outra definição. Essa é a diferença entre descrever como é o mundo
E reservo, então, o sentido do direito fundamental para essas pretensões ou expectativas, liberdades ou poderes, abstenções e prestações. Eu acredito que isso seria a melhor síntese para descrever na cabeça de cada um de nós o que é um direito fundamental. Tem o direito fundamental para que se abstenham de tal conduta ou tem o direito fundamental para que me fomentem, se desenvolva o direito fundamental. O terceiro sentido dessas cores primárias, se a pessoa sai e compra magnífica obra, nós ainda não reconhecemos definitivamente. Temos um jurista decano. A América do Sul tem um jurista decano, Paulo Bonavides. Devemos estar todos honrados. Deveríamos saber de norte a sul e de leste a oeste. Deveria ser uma atividade praticamente institucional, eu diria, na América do Sul. Reconhecer que um originário anda caminhando quase como um trovador ou um jogador da convivência comunitária. O que nós fazemos, os constitucionalistas? Alguns vão ofender-se porque há alguns que dizem que há medidas constitucionais, a ciência do direito constitucional. Então, assim, essa é uma palavra muito diferente. Ciência é Copérnico. Quando ele, depois de 15, 16 séculos, em que o mundo passava por um momento muito importante, a ciência é Einstein, que mudou relativamente toda a nossa vida e companhia. Higgs e todos os físicos do começo do século XX. Ciência interpretada no sentido rigoroso é um conjunto de proposições abstratas que têm uma condição de regularidade que nos permitem explicar o mundo. Nós, o que nós fazemos, os juristas, os constitucionais, é algo muito modesto. Basicamente, fazemos duas tarefas. São dois verbos muito espanhóis, mas eu acredito que tem uma tradução quase simultânea. Um é sistematizar. Tentamos sistematizar todo o capital normativo que se encontra na Constituição. E uma vez realizada a sistematização, passamos a uma análise e avaliação. Essas são as duas tarefas que nós fazemos, os constitucionalistas. Se a pessoa se ofende, se alguém se sente mal, porque diz, não, olhe, eu tive um professor de direito constitucional argentino que está um pouco louco e diz que não há teoria constitucional. Eu digo que me dá vergonha definir uma teoria constitucional falando com um físico ou falando com um biólogo. Sim, construímos teorias, ou vamos usar a palavra teoria no sentido suave. Então, como harmonizamos tudo isso? Eu diria que a tarefa modesta que nós todos fazemos, os constitucionalistas, com Paulo Bonavides, liderando a América do Sul, é a descrição do material que está presente nas Constituições e que nessa sistematização do material que está presente nas Constituições poderia dar lugar a algo que se chama teoria. Bom, chamemos de teoria constitucional, mas eu gosto muito mais. Em vez de chamar teoria constitucional, eu gosto mais da palavra dogmática. E como sou uma pessoa muito interessada por esse tema, eu gosto da palavra dogmática pela religiosidade que emerge, pela fortaleza que mostra. A ideia do dogmatismo. O direito constitucional não é um momento para falar nem para esclarecer, mas tem uma forte vinculação com o direito. E não sei o que, a esta altura do campeonato, se não é a verdadeira fonte do direito constitucional. Saber constitucional é o nome apropriado para distinguir o que fazemos os juristas da Argentina, do Peru, da Colômbia, quando falamos dos nossos próprios direitos. Mas o que acontece aqui também? Há alguns loucos soltos que andam por aí dando voltas e postulam algumas teorias abstratas do controle de constitucionalidade, teorias do sistema de governo, teorias sobre o parlamentarismo.
Na América do Sul, teremos todas as instituições do direito constitucional que se possa imaginar, não falta nenhuma. A reunião do direito constitucional da América do Sul tem mais de 1.500 páginas. Temos todas as categorias jurídicas que vocês possam imaginar, com exceção do parlamentarismo. Não estou postulando a república parlamentar como vocês estão vendo, mas isso é o único que nos falta. Esse estudo de categoria jurídica do direito fundamental, do direito da organização do poder, poderíamos chamá-lo de teoria constitucional e reservamos um último sentido, direito constitucional comparado, para essa tarefa eminente, que fazem grandes juristas, como alguns tão importantes, recentemente falecido Jorge Carpisco, Peter Heverly, e um maestro, e um professor de todos nós, muito importante, onde comparam determinadas instituições e perguntam para que serve a comparação, por que é feita a comparação e qual é o objetivo, finalmente, dessa comparação. Proponho, então, neste último sentido, de direito constitucional não ser direito constitucional, para iluminar o nome da tarefa que nós fazemos nas nossas próprias descrições, mas sim fazer uma tripla distinção entre saber constitucional, teoria constitucional e direito constitucional comparado. Então eu vou finalizando, mas há uma citação que eu descobri no final do trabalho. É uma citação de Platão. É um autor com o qual eu vou citar Platão, porque eu tenho uma má relação faz muito tempo. Nunca terminei de entender como é a sociedade fechada de Platão e como eu gosto da sociedade aberta, por isso leio e releio Platão. É uma norma de efeito minha, e é importante ler aquelas pessoas com as quais eu não concordo. Escutem o que dizia Platão. Os homens elaboram constituições porque precisam de afirmações básicas. E eu quero dizer que faz 2.300 anos, palavras mais ou palavras menos, se perguntava Platão, em uma obra chamada Político: pode uma constituição ou lei apresentar com essa Constituição o melhor e mais justo para todos em um tempo e prescrever assim o mais útil para todos? Admitida a semelhança inerente nos humanos, pode-se velar uma arte qualquer que determine que um assunto seja simples e esteja presente em todos os casos e em todos os tempos? Essa é a pergunta que era feita por Platão, que é a mesma pergunta que eu considero que deveríamos nós fazer, os constitucionalistas, sobre esse objeto, apreciado para alguns o objeto de avaliação, que se chama direito constitucional, que nasce da Constituição. Termino, então, com essas cores primárias, cuja função talvez seja taxonômica, talvez seja compartilhar uma vez mais e cada vez mais, de forma mais reiterada com vocês, com os brasileiros e com a comunidade da América do Sul, principalmente essas ideias de, realmente, um modesto professor de direito constitucional que é convidado para um gigantesco e brilhante congresso na mais original, ou uma das mais originais cidades que há no mundo. Muito obrigado pela atenção.